O Comitê dos Jogos Olímpicos de Paris decidiu limitar a quantidade de carnes nas refeições servidas aos diferentes públicos ao longo do evento. Para o agronegócio, a decisão é polêmica, pois transmite uma mensagem equivocada de que a pecuária e o consumo de carne são responsáveis pela crise ambiental. De 26 de julho a 11 de agosto, a capital francesa será sede da 33ª edição das Olimpíadas da Era Moderna, reunindo 10.500 competidores de aproximadamente 206 países, o que vai exigir uma operação logística complexa. No item alimentação, o comitê organizador dos Jogos informou que as 13 milhões de refeições ao longo da competição terão menos carne no prato dos atletas, voluntários e jornalistas. De acordo com os organizadores, a medida visa reduzir a emissão de CO2. Porém, a decisão é interpretada como controversa por especialistas, já que a atividade agropecuária auxilia no processo de sequestro de carbono. O maior problema do aquecimento global está nos transportes, no consumo de diesel, no consumo de gasolina. Por que eles não colocam o dia da bicicleta, as Olimpíadas da bicicleta, todo mundo andando de bicicleta em Paris? Vai ser um efeito muito maior em termos de emissão do que as 13 milhões de refeições que eles vão fazer para os atletas. A dieta estratégica anunciada pelo comitê é contestada por potencialmente desrespeitar a rotina alimentar dos atletas e as tradições de determinados países envolvidos na competição, já que o consumo de proteína animal está atrelado a valores socioculturais em diversas regiões do planeta. A dieta desses atletas ela é rigorosa, você não pode fazer uma coisa dessa porque vão comer, sabe, brócolis, alface, abobrinha, essas coisas. Não, não, eu gosto muito, mas num ambiente de competição rígido, onde a proteína é rigorosamente calculada, tem que ver com o que eles vão substituir. O anúncio do comitê organizador tem um peso simbólico para além das quase 3 semanas de competição, pois incentiva globalmente uma agenda anti-carne e desconsidera outros processos que geram a emissão de carbono na atmosfera. É coisa para inglês ver, isso é para inglês ver mesmo, não tem nenhum impacto. 13 milhões de refeições sem proteína animal, isso não tem nenhum impacto, nenhum. Pois é, a gente vai ampliar esse assunto aqui, né? Porque a gente trouxe um convidado que é o diretor-geral da Agroícone, o Rodrigo Lima, e também está aqui o Miguel Daúde para a gente ampliar esse assunto. Sempre com o nosso convidado, né, Daúde, se você me permite. Rodrigo, como disse agora o nosso especialista também na reportagem, né? É algo para inglês ver, para francês ver, mas o fato é que o mundo inteiro está repercutindo essa notícia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que ela representa, principalmente nos Jogos Olímpicos, que é uma competição mundial e um dos eventos mais vistos no mundo inteiro. O que tem por trás desse tipo de ação aí do Comitê Olímpico Internacional, no caso da França? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Petrin, Daúde. É um prazer estar aqui. Bom, é a discussão de quem é contra a pecuária, especialmente a pecuária bovina, por conta de emissões de gás de efeito estufa e por conta de desmatamento. A agenda global, né, de mudanças climáticas, de desenvolvimento sustentável, adora usar a pecuária como o exemplo de um setor que deveria ser banido como forma de solucionar o problema climático. Como bem ilustrou o Eduardo Assad, que é um grande especialista, sem resolver o problema de emissões de energia, não há que se falar em cumprir as metas lá do Acordo de Paris. O que eu acho que é importante destacar é que a pecuária, como está passando aí na tela, pecuária é uma solução climática se ela for bem feita. A pecuária com produtividade, o boi China aí que a gente tem agora que cumprir para vender para a China por uma questão sanitária que exige pastagem bem manejada, carne de baixo carbono é possível ser produzida sim. Então, a meu ver, é uma atitude
conveniente, hipócrita, por assim dizer, né, no sentido de que não é a solução para reduzir emissões. E eu gostaria de saber se os voos de todos os atletas que vão participar das Olimpíadas vão ser compensados, porque vai ter muita emissão de voo para chegar em Paris. São mais de 10 mil atletas que vão se deslocar de várias partes do mundo, né, em direção a Paris. Imagino que isso também representa de CO2 na atmosfera. Agora, Daúde, se a discussão existe, né, e ela existe, né, como disse o Rodrigo, não me parece conveniente que ela seja feita no âmbito esportivo, né, de um evento esportivo que não tem absolutamente nada a ver com essa questão geopolítica, nessa questão de narrativas, né? O que você acha desse cenário, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Petrin, eu estou assustado, né? As Olimpíadas é um evento que vem, né, desde 1896 e nunca foi utilizada para esse fim. Na minha opinião, é um absurdo, é uma mentira e alguém está por trás desta informação. Se quer discutir meio ambiente, quer discutir a pecuária no mundo todo, não é o fórum correto. O fórum correto, vocês têm a COP, né? Vamos ter duas aí para frente, que você pode discutir. Você vai lá e fala o que você quer, fala o que você pensa, e aí vem os especialistas, né? Como a gente está vendo aí o Rodrigo, o Assad, outras pessoas, o Maurício, que conhece muito bem essa área, e na opinião deles, a emissão de carbono na pecuária é sequestrada pelo pasto, é sequestrada pelo próprio ambiente. O animal não vai fazer um buraco lá no solo e pegar carbono que está aprisionado e jogar na atmosfera. O que ele joga na atmosfera é o que ele come. Então, mas eu acho que é perda de tempo, Petri, a gente discutir esses aspectos. O que nós temos que discutir é essa hipocrisia, essa fala que não vamos diminuir a carne dos atletas. A Olimpíadas tem uma visibilidade muito grande. E não é o fórum correto para se valer disso. Mesmo porque não tem nenhum estudo empírico, um estudo concreto que afirma esta posição do Comitê Olímpico. Não adianta. Isso não pode fazer. Né? Por que eles não dizem assim, como disse, vamos andar, então, a pé? Né? Então, você tem toda uma celeuma e quem polui, quem emite gás carbônico são os grandes países, Estados Unidos, China, os países da Europa. Né? A pecuária, se nós formos levar em consideração, tudo que ela emite, o Brasil melhorou muito. Mas eu não queria discutir isso, porque eu queria discutir o que está por trás dessa posição do Comitê Olímpico e levantar essa questão num fórum que não é próprio para isso. Então, na minha opinião, tem pilantragem, tem coisas por trás que a gente precisava descobrir, Petri. Eu não concordo em nenhum momento que essa discussão seja feita através do esporte, que é um esporte que vem desde a Idade Média lá, né? Da Grécia, e que se tinha esse esporte. Agora vem uns engraçadinhos, hipócritas, e colocam a carne nós vamos diminuir porque contamina o meio ambiente, polui. Perfeito. Vocês têm noção do que vocês estão falando? É uma tremenda burrice, é uma tremenda ignorância. Eu vou me acalmar porque eu sou capaz de falar bobagem aqui. Vamos aproveitar também o nosso convidado, Daúde, para saber o que o setor pode fazer, né? Porque hoje a gente procurou várias entidades para repercutir esse assunto, né? E a maioria, para não dizer quase todas, né? Não quis se manifestar, né? Pelo menos nesse momento. E é uma preocupação, porque esse movimento começou pequeno, vem aumentando, né? E se não houver uma reação, ou pelo menos uma contranarrativa, né, a essa narrativa que vem lá de fora, aqui do Brasil, né? Porque as pessoas aqui do Brasil, às vezes, não conseguem se comunicar com as entidades lá de fora, né?
Eu sempre dei um exemplo aqui, não quero me alongar, mas, por exemplo, eu estive na Itália recentemente e eu tenho um tio lá que mora perto de Milão, na Itália, de 82 anos, e a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte: o que vocês estão fazendo com a Amazônia? Vocês estão destruindo a Amazônia. Olha só a narrativa que é vendida lá fora, né? Então eu queria saber o que essas entidades, como é que elas poderiam reagir nesse momento, se é importante reagir nesse momento, para tentar, desde já, né, contra-argumentar esse tipo de situação, hein? Na sua opinião, Rodrigo. Petrin, assim, eu concordo totalmente com o Daoud, né? É um evento esportivo e aí, do ponto de vista político, né? O comitê toma uma decisão dessa, as pessoas são livres para comer o que elas bem entendem, se elas podem comprar, se elas podem ter acesso. Quem que vai comer um prato de costela todo dia no almoço, né? Então, eu acho que eles pecam, os defensores né, de acabar com a pecuária, eles pecam porque, igual o Assad falou, você vai reduzir o consumo de carne na Olimpíada, qual é o efeito prático disso? Então, seria muito mais útil trabalhar para promover a produção sustentável, para promover a produção que vai capturar carbono, que vai permitir reduzir carbono por quilo de carne produzido e educar as pessoas em relação ao consumo dos alimentos. Eu acho que isso é muito mais prático em termos de alcance do que uma ação como essa. E aí as entidades, eu não posso falar pelas entidades, mas participar dos foros internacionais, onde se debate sustentabilidade da carne e da agropecuária como um todo, como as conferências de clima. A gente tem a COP no Brasil ano que vem. Isso é fundamental. E tem 141 países no Acordo de Paris que propõem ações de agricultura. E seguramente eles não estão propondo para acabar com a pecuária. Talvez a Europa restringindo a pecuária. Agora, eu gostaria de saber o que o pecuarista francês lá, que é altamente subsidiado, acha desse movimento do Comitê Olímpico, e, mais uma vez, me parece um movimento oportunista, politicamente correto, por assim dizer, né? Agora, Daúde, essa comunicação é um problema, né? Porque não é convencê-los, porque eles já têm a narrativa própria. Por mais que você fale que o Brasil é sustentável, tal, eles já têm a sua própria opinião e pronto, acabou, né? E aí fica difícil, né? Tentar convencer quem já está convencido, né, Daúde? Exatamente, Petri. Como é que a pecuária mundial vai se defender diante desta afirmação? Será que eles vão dar um espaço para que mande lá um especialista e discuta, né, essa questão? Aqueles que tomaram essa decisão esdrúxula, aí já foi, o estrago já está feito, né? Qual que é a ideia? É passar uma mentira. Isso aí é uma grande fake news. Por quê? Está dizendo, olha, a carne é responsável pela poluição do planeta. Não é, não é. Eu até acho, as pessoas falam, Daúde, não é assim. Eu acho que a diplomacia brasileira, por o Brasil ser um grande produtor de carne, o maior exportador de carne, deveria de questionar publicamente o Comitê Olímpico, para que ele pare com isso. Lá não é para discutir isso. Se quiser discutir, temos outros fóruns. Na minha opinião, Petri, muito clara. Você vê, o agronegócio brasileiro, nessa hora, não posso falar porque... Não, nós temos que pôr a cara para bater, nós não estamos mentindo. Quem sabe o que passa? Não, mas eles não estão falando de nós, eles estão falando de tudo. Então, mas mesmo de tudo, nós somos o maior exportador de carne, nós vamos nos omitir? Será que os Estados Unidos também vai se omitir? Porque os Estados Unidos sabe que isso aí é uma bobagem que, infelizmente, um comitê olímpico chega a esse ponto. Você vê a que momento o mundo está chegando. A sociedade está se deteriorando por esse tipo de ignorância que se vale de uma atividade secular para pregar mentiras em todo o mundo. Por trás dessas questões ambientais, entre aspas, tem sempre interesses econômicos, né, e pautas que determinam isso, né, Rodrigo?
Seguramente, se a gente olhar para a movimentação dos agricultores na Europa no começo desse ano, contrários a várias medidas aí do pacote verde europeu, mostra que existe uma visão exagerada, contrária à agricultura, por conta especialmente da discussão de emissões de gás de efeito estufa. De novo, toda a produção, seja agropecuária, industrial, tem emissões associadas. A grande questão que está em jogo é como minimizar essas emissões, reduzi-las. E aí é tecnologia, inovação. A gente está trabalhando no Brasil com agropecuária de baixo carbono desde 2011 e agora o Plano ABC+, é uma política absolutamente ambiciosa, né, que quer chegar aí a 72,6 milhões de hectares de área com tecnologias até 2030, e isso significa uma fábula de captura de carbono, de redução de emissões de gás de efeito estufa proporcionada pela agricultura, ou seja, tem soluções, e acho que o Brasil precisa apresentar na COP 30 em Belém uma cesta de soluções climáticas, e a pecuária é uma dessas soluções. Porque sim, a gente vai continuar fazendo pecuária, porque sim, nós temos que alimentar o mundo, não o Brasil, alimentar o mundo como um todo, mas contribui significativamente, porque eu tenho, hoje, só hoje, eu tenho quase 1 bilhão de pessoas que estão passando fome no mundo. Ou seja, você não pode olhar só carbono, você tem que olhar uma agenda de desenvolvimento sustentável e ter comida para as pessoas comer e matar fome e não passar fome, garantir segurança alimentar global é um desafio absolutamente crítico, relevante. Eu me sinto muito incômodo quando a gente olha esses dados de pessoas que estão passando fome. Acho que o último dado é 820 milhões de pessoas. Você imagina isso? É A verdade. gente escolhe o que quer comer, né? É, eu, Então, eu sem fico, exageros, né? eu fico imaginando se aquela famosa rede de fast food fosse uma das patrocinadoras dos jogos, né? Se essa pauta estaria em vigor. Eu duvido, duvido. Mas olha, quero agradecer aqui ao diretor-geral da Agroícone, Rodrigo Lima, pela sua análise. Uma boa noite, Rodrigo. Obrigado pela participação. Eu aqui agradeço, Petro. Obrigado, boa noite para vocês. Daúde, um abraço. Valeu, Daúde. Olha, tem rebelião já da delegação argentina aí com essa medida, viu, Daúde? Obrigado, boa noite para você. O argentino não come carne, velho. O brasileiro também, né? Tá bom.